Olá, tudo bem? Então, hoje vamos ter um papinho sobre a nossa vida cotidiana, né? O nosso dia a dia. Eu acho que todos nós temos uma rotina, né? E essa rotina tem a ver também com as questões do relacionamento, de comunicações, né? Que nós temos com pessoas, com familiares, com amigos. E hoje está muito em evidência a questão desse Big Brother, né? O mundo hoje está muito voltado a essa questão de você ficar olhando, observando, né? É aquela coisa do olho que observa o outro, né? Bom, hoje em dia a gente vê esses vários programas, né? O Big Brothers, e eu estive pensando, por que será que nós, principalmente na internet, as pessoas ficam muito envolvidas, né, com esse tipo de entretenimento? É muito difícil, né? Hoje em dia as pessoas têm uma vida árdua de trabalho, de lutas, e de cada dia ter que buscar, né, trazer, né, alimento, quer dizer, se sustentar, né, na verdade. Então, às vezes, lazer, principalmente as pessoas que não têm, assim, muitas condições, né, de ter um lazer, vamos dizer, um lazer que proporciona um prazer, né, de relaxamento. Então, você ir para uma piscina, quer dizer, fazer uma viagem, né, ir para o mar, para a praia. Então, assim, essa coisa do entretenimento fica muito também na internet. Hoje em dia, as pessoas viajam pela internet e tal. Então, por conta disso, a gente percebe que essa coisa de você estar olhando, projetando, às vezes se você olha na internet, olha, aquela pessoa foi para o exterior, você viaja, é como se você estivesse indo com a pessoa, né? Então, essa coisa de você projetar, muitas vezes, a sua vida, né, no que o outro está fazendo, começou a se tornar algo, assim, bastante até comum na vida das pessoas, e as pessoas não observam isso. E isso traz vamos dizer, um certo prejuízo até, estou dizendo assim, no sentido psicológico. Porque você, muitas vezes, transfere, e aquela coisa da imagem, da fantasia, porque o outro está vivendo, né? E você vive muito em função daquilo que se passa, né? Para você é um sonho, e você não... Às vezes as pessoas se frustram. Muitas vezes a gente vê, por exemplo, casos de pessoas que identificam com atores, atrizes, ídolos. É como se elas estivessem vivendo aquilo que o ídolo está vivendo. E muitas das vezes elas se decepcionam por conta de saber que tem aspectos, né, da personalidade dessa pessoa que são aspectos escuros. Muitas das vezes as pessoas não são aquilo que aparentam, tem determinados tipos de hábitos, de vícios, e isso fere profundamente a pessoa, é como se fosse com ela. Então, a gente vê muitas pessoas entrando em depressão porque a pessoa separou da outra. Como que separou e agride a outra pessoa? Porque separou porque a outra traiu, aí a pessoa vai e dentro na internet começa a agredir a outra pessoa. Quer dizer, fica um pouco de paranoia, né? Nós estamos vivendo esse grande Big Brother. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Por exemplo, as vizinhas. Hoje em dia as pessoas gostam muito de saber o que a vizinha fala e o que a outra fala. E aí você coloca, não, mas... E começa realmente a adentrar na vida da outra pessoa, e como se tivesse... a própria pessoa estivesse vivendo aquilo. Então, projeta as frustrações, projeta julgamentos, né? Aquela coisa da fofoca, aquela coisa de você achar que você sabe melhor do que a pessoa, do que ela tem que fazer. E você cria um clima, assim, bastante, vamos dizer, de conflito, sem necessidade, né? Porque essa coisa de você viver o que o outro está vivendo e achar que você pode realmente adentrar na vida da pessoa sem ela permitir que você... É uma invasão de privacidade, né? É uma invasão
da própria, não só invasão do aspecto, né, físico, do aspecto do espaço, como uma invasão psicológica, né? Porque você acaba entrando numa situação onde você acaba tendo uma confusão. A pessoa perde um pouco a referência do que ela é, sabe? Ela começa a viver em função do que as pessoas falam, do que as pessoas dizem, do que as pessoas queriam, né? Ou que as pessoas gostariam que ela ou que as outras pessoas fizessem. E isso acaba fazendo com que a pessoa se distancie dela mesma. Ela acaba perdendo a sua própria referência. Muitas das vezes a gente vê isso, né, nas terapias, a pessoa perde a identidade. Hoje em dia está muito, eu acho assim, facilitado essa questão de você permear e você entrar, né? E, por exemplo, hoje tudo é filmado. Hoje você adentra na casa de uma pessoa, adentra na vida de outra pessoa, é tudo muito devastado, né, na internet. E o que acontece? As pessoas começam a ter realmente acesso à privacidade de outras pessoas e aquilo começa realmente a interagir com a psique da pessoa e a pessoa começa a entrar num processo de estar vivendo o que a outra pessoa está vivendo, sem ter uma consciência real disso, né? Então, esse tipo de, vamos dizer, de desvio, né, está sendo muito como, é quase como se fosse uma coisa cultural. Hoje em dia, você vê as pessoas comentando, não, mas a fulana não podia ter feito isso, ela tem que fazer aquilo, então eu vou punir ela porque ela fez isso, porque ela tinha que fazer aquilo que eu penso que ela tinha que fazer. A gente vê muito isso. E isso não é uma coisa só de brincadeira, as pessoas sentem isso. E tem pessoas que entram em depressão realmente, porque elas vivem a vida de outra pessoa e quando de repente elas não conseguem mais por algum motivo, ou ela é chamada à realidade, ela entra num processo assim bastante de choque, né? Então essa coisa da fuga da realidade, muitas vezes não é só a droga, a bebida, a própria condição psicológica da pessoa de entrar no mundo de fantasia. E quando a gente entra no mundo de fantasia, a gente tendo consciência que a gente entrou, é diferente. Quando você assiste um filme, você entra naquela... Desligou o filme, você desliga aquele processo, né? Mas se você realmente entra nesse processo de fantasia e entra em algo que você acredita como se fosse uma bolha, que você está vivendo algo que não é real, quando você cai na real, é muito sofrido, é muito doloroso, né? Então, hoje em dia, a gente precisa ter muito cuidado, porque a internet, ela facilita esse mundo virtual e a gente viver na virtualidade, né? E muitas das vezes você se isola realmente daquilo que está acontecendo. E você começa a ter uma visão da situação de uma forma fragmentada, não é de uma forma real. E a projeção do julgamento e da pessoa, às vezes, julgar, começar a falar e realmente colocar uma situação bastante conflitiva, porque a pessoa, às vezes, ela quer viver uma realidade que ela não consegue. Então, ela projeta isso na vida dela, com outras pessoas, né, com as situações. Então, assim, é muito vago, é uma coisa muito sutil, essa coisa do virtual e da realidade hoje. Nós estamos vivendo nessa situação. Então, por isso que a meditação é uma forma de você se centrar um pouco, sabe? Se calar, silenciar, sair do burburinho da televisão, né? Da internet e se aquietar um pouco, respirar, colocar, né, a sua respiração em sintonia com a sua postura, com onde você está, você sentir que você está ali naquele momento em silêncio, se conectando, né, com os seus pensamentos, porque aí os pensamentos vão vir, né, e às vezes eles vêm numa turbulência, pode até trazer um certo desconforto, mas é aí que você percebe o que está acontecendo, né,
E o porquê que você entra nesse turbilhão de estar realmente num processo de estar fragmentada. E você começa a perceber que você tem que voltar para o seu centro. Né? Então, essa coisa da projeção, de viver o que o mundo, do que a televisão, o que a publicidade, do que é vendido pra gente, muitas vezes as pessoas entram dentro dessa bolha que foi criada e é difícil sair. Né? Então é importante que a gente dê essa pausa, né, de vez em quando, respire, se coloque um pouco, né, dentro do que você realmente é, onde você está, como está a sua respiração, né, os seus sentimentos, seus pensamentos. E é fundamental que a gente faça isso, porque hoje em dia está muito fácil as pessoas se perderem nesse universo de coisas virtuais, né? E entrar nesse mundo virtual, e a gente vê filmes aí, já teve filme de ficção sobre isso, e as pessoas, elas não querem às vezes nem sair do mundo virtual, sabe? E quando elas têm que sair por algum motivo, por uma doença, por algum choque, alguma perda, elas entram em depressão profunda, né? Então, assim, essa é uma reflexão, porque isso acontece com todo mundo. Uns mais, outros menos, né? Então, é importante que a gente realmente comece a colocar atenção e observar, né? Ser observador de si mesmo, né? E não ser o crítico do outro, né? Porque muitas das vezes, hoje a gente olha e projeta para o outro aquilo que a gente não quer na gente, né? E fica projetando. Ou então a gente projeta no outro aquilo que a gente quer e a gente não tem e vive realmente nesse processo de dualidade de fantasia. Gratidão. Namastê.